Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós. Nesse dia 16 de dezembro de 2021, graças ao Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, dos apóstolos e dos profetas, né? Onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né, irmãos? E amém, e nós estamos aqui em obediência, né? Em oração, em meditação, em vigilância, né? Em sinceridade, né, irmãos? Exatamente, em sinceridade. Cultivando todas as virtudes, né? E em perseverança, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Em nome do Senhor Jesus e amém, né? E graças a Deus por isso, e pela irmandade, e pela igreja, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez ali no madeiro, derramando ali o seu sangue precioso, para nos tirar, né? Daquela encrenca lá do Éden, para nos livrar, né? Daquela encrenca lá do Éden, onde os nossos pais, né? Escolheram o caminho da morte, né? E vamos dar graças a Deus pelo nosso entendimento, pela igreja, pelo evangelho e por tudo mais que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Pelo que somos e pelo que temos. Somos agradecidos. E estamos aí orando todos os tempos, todos os dias, né? Todas as horas. Pedindo ao Deus de Israel, por Jesus Cristo, que Ele nos visite, né? Em nossas residências, ou onde estivermos, e nos socorra nas nossas necessidades espirituais e também nas materiais, né? Acrescentando a nossa fé, nossa esperança, nos dando obediência à sua palavra, sabedoria, inteligência, mansidão, humildade, perseverança, né? Discernimento, né, irmãos? Das pessoas, das eras, das situações, tudo isso aí, né? E que Ele nos livre, né? Da violência desse mundo, nos livre da transgressão, da iniquidade, da abominação, dos espíritos malignos, né? E também que Ele nos livre de nós mesmos, das nossas concupiscências, vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras, maus atos, né? Maus entendimentos, é isso? Amém, né? Graças a Deus. Vamos continuar aqui, né, com a nossa caminhadazinha, procurando aí, né, as origens das heresias, né, que estão lá nas filosofias, que invadiram a igreja no século I e no século II, estão aí no mundo até hoje, né. Nós estamos falando aqui de uma escola, né, chamada atomística, né, atomismo. Já falamos aí algumas coisas, né, que ela introduziu um conceito, né, do átomo, que são os seres minúsculos, né, indivisíveis, que se combinam entre si para produzir a realidade, para produzir as coisas, né, a realidade. E essa realidade ela está em mudança, né? Esses seres são os átomos, conforme eles dizem. Os atomistas também afirmam, né, que há 4 elementos nas coisas, né? Que ele fala no ar, na água, no fogo, na terra, né? São os 4 elementos aí. E ele diz que esses elementos são como as raízes das coisas, né? Que são formadas pela combinação entre esses elementos. Olha aí,
As coisas são formadas pela combinação entre o ar, a água, o fogo e a terra, que são formados de átomos, segundo o que eles dizem, que na verdade isso aí é uma verdade mesmo, são formados por átomos, né? Todas as coisas são formadas por átomos, que é uma teoria da química e da física, né? Aí estão dizendo que as raízes, todas as coisas saem pela combinação desses 4 elementos aí, que é o ar, a água, o fogo e a terra, né? As raízes são... E essas raízes aí, olha aí que interessante que eles dizem, essas raízes aí é a causa do ódio e do amor, né? Eles são causados, né? Eles são a causa do ódio e do amor, que são causadores da repulsa e da atração, né? Que formam os seres. Então a teoria deles é essa aí, né? Existe uma repulsa e uma atração entre os seres, e que essa repulsa e essa atração é representada pelo amor e pelo ódio, né? E que isso aí, esse ódio e esse amor é causado pela combinação, né, das raízes, que são os 4 elementos, né? Então isso aí são teorias de escolas que vieram antes do Sócrates, né? Por que a gente está falando isso? Porque, na verdade, o Sócrates ele é um marco, né, na história da filosofia, né? Então se diz que o Sócrates, né, é um marco, aí tem os que vieram antes dele e os que vieram depois, né? Certo? Nós já vimos aí algumas coisas do Sócrates, já vimos que ele nunca escreveu nada do que ele falava, né? Ele apenas falava, certo? Quem vai escrever as coisas dele são os discípulos dele, são os cabos que ele ensinou, né? Principalmente o Platão e o Aristóteles, que a gente vai ver algumas coisas deles aqui. Então, depois de Sócrates veio o Platão, né, que foi aluno de Sócrates, né? Porque o Sócrates não escreveu, ele resolveu escrever. Então o Platão assumiu, né, escrever os ensinos de Sócrates. E em algumas coisas ele discordou do Sócrates. Então o que o Sócrates dizia? E também o Platão, né? Que os níveis de conhecimento são 3. Quer dizer, o conhecimento, estava todo mundo atrás do conhecimento da sabedoria e do saber das coisas, né? De onde veio o mundo, como é que apareceu o homem, qual é o futuro, né, vai acontecer. As filosofias querem saber disso. Todo mundo quer saber disso, né? Então ele diz o seguinte, que os níveis de conhecimento são 3. Primeiro é a ignorância, né? A ignorância. O segundo é a opinião. E o terceiro é a ciência, né? Então tem o ignorante, tem o cara que dá a sua opinião e tem a ciência. Então, a ignorância é a falta de conhecimento, é a negação do saber. Isso é a ignorância, ele nega o saber, né? Nega a ciência, enfim, o negacionismo, né? A opinião é o conhecimento das coisas mutáveis e existentes no mundo. Então a pessoa, né, vê as coisas e aí forma uma opinião sobre elas, certo? É o conhecimento de coisas mutáveis. E a ciência, ele está dizendo aqui, que é a verdadeira sabedoria. A ciência é a sabedoria, a verdadeira sabedoria. Conhecimento das coisas imutáveis, né? Conhecimento das coisas imutáveis. É a sabedoria. Então, o conhecimento das coisas mutáveis é a opinião. É aquilo que a gente está vendo, né? Com os olhos e com os nossos sentidos, ou sentindo com os nossos sentidos. E aí, sobre a questão da opinião, da ignorância, de tudo isso aí, da sabedoria, ele, né, ele falava sobre um mito, né, que ele inventou, né, inventou aí uma história, chamado o mito da caverna, né. Depois os irmãos vejam aí o que é. Esse mito da caverna, ele estava querendo mostrar o quão difícil é as pessoas mudarem a sua opinião.
Quando a pessoa forma uma opinião sobre uma coisa, então para ele mudar essa opinião, mesmo que ela esteja errada, é a coisa mais difícil que tem no mundo. É isso que ele está querendo dizer com o mito da caverna. Bom, irmão, então vou parar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós. Amém.